Saudações, meus pequenos gafanhotos! E não, esse ainda é o mesmo professor de física, Paulinho Vieira. Agora, tô sem barba, né? Fazer o quê? Vocês vão ter que me aguentar hoje assim, com a pelinha, bundinha de bebê. Muito bom, muita felicidade estar aqui mais uma sexta-feira com você. Quero saber como você está. Conseguiu, durante a semana, revisar os conteúdos que nós estamos vivenciando? Bom, nesta aula de hoje, se prepara, meu pequeno gafanhoto, porque hoje a coisa vai ficar pesada. Hoje te prepara, te assenta num local confortável, já deixe sua garrafinha de água, uma fruta, um biscoito para que você possa se alimentar durante as aulas, porque a aula de hoje, a sequência da nossa aula de hoje, ela vai ser uma sequência muito importante para mais esse passo para a realização do teu sonho, a aprovação na Universidade Federal. E quem sabe, né, você talvez seja a primeira pessoa da sua família a entrar na universidade pública. Quem sabe? Eu não sei. Eu estou aqui profetizando na tua vida. Então, sem mais delongas, vamos dar início à nossa aula, cujo tema de hoje, solta erro. O tema de hoje é estudo dos gases. Robertão, estamos prontos aqui para começarmos essa aula imergindo primeiro tentar entender o que são esses gases, né? Lembre que quando a gente fala do estado da matéria, a gente tem que classificá-lo como estado sólido, líquido e gasoso. Cada estado está associado ao grau em que as moléculas se unem. Esse grau é uma agregação, é a união que eles têm. Quando um corpo ele está no estado líquido, as moléculas elas permitem ser maleáveis, se adaptando a qualquer recipiente. E que quando ela passa para o estado gasoso, lembra que na semana passada nós estudamos calorimetria, que é o estudo da energia necessária para que eleve a temperatura dos corpos, o calor sensível, ou altere esse estado físico da matéria, que é o calor latente. Estão lembrados disso? Eu sei que você está lembrando aí, Mequetrefe. Não vem com essa história que não lembra, não está lembrado de nada não. Você lembra que eu sei. Muito bom. Vamos agora pegar a história de um gás. Vamos pensar no gás. Esse gás, ele tem características próprias. As moléculas estão muito afastadas umas das outras. Essas moléculas, raramente não vão se colidir entre si, mas elas vão colidir com o recipiente onde elas se encontram. Robertão, joga na tela, Robertão. Então, quem aqui nunca viu um balão de gás hélio, aquele balão colorido flutuando no céu? E a gente sabe que esse ar, esse gás, ele está em nosso meio. Então, entendendo esse comportamento dos gases, quando aprisionados, vai servir para ter uma compreensão de situações que estão relacionadas ao nosso cotidiano. E dessa maneira, a gente vai chegar mais adiante na compreensão das máquinas térmicas, que é o nosso foco da nossa aula de hoje. Então, quando a gente vai falar na prática, Robertão, divida essa tela comigo, Robertão, eu quero estar aparecendo essa informação aí. Quando a gente fala dessa aplicação dos gases, a gente vai encontrá-la de uma maneira muito natural em nosso cotidiano, como, por exemplo, a própria respiração das aves, ou seja, a troca do processo da fotossíntese, onde existe a luz fazendo com que as próprias plantas liberem o oxigênio, transformando o carbono em oxigênio. Você vai ter também a questão da combustão dos gases naturais e também você tem a questão do nosso próprio intestino, pois é, a chamada flatulência. Pois é, Mequetrefe. Não vá se pô, Mequetrefe, eu só estou falando, viu? Não me mate de vergonha, não, pelo amor de Jesus Cristo. Então, sabendo que essas reações químicas na nossa digestão também vai produzir gases, então, isso são situações práticas do nosso cotidiano. Eu tenho que colocar isso aí, né, Mequetrefe? Então, quando a gente pensa na questão do estudo teórico, essa análise do comportamento dos gráficos, joga na tela aí, Robertão, você tem desde a conservação da massa com Lavoisier, e você tem evoluções como o princípio das proposições definidas de Proust, e você tem também as proporções volumétricas de Gay-Lussac. Então, esses cientistas contribuíram para que você tivesse a evolução do comportamento e estudo dos gases, como também a hipótese do Avogadro, que era advogado, nome parecido, mas tá aí. Bom, essa análise, pessoal, ela é importante entender que esse gás, quando é estudado, ele vai ter uma massa.
esse gás. Aí você diz, ah, Paulinho, como é que esse aqui um gás tem massa? Ele é tão levinho. Ô, Mequetrefe, se ele está preso na Terra, ele tem massa. A massa, ela é atraída pela Terra, então o gás, ele tem massa sim. Esse gás, ele vai ter volume, esse gás, ele vai ocupar todo o recipiente. Esse gás, ele vai ter suas características físicas, como densidade e volume, alterando de acordo com a temperatura, ou seja, quando você aquece esse gás, ele tem alterações de sua densidade e de sua temperatura e volume. Então, esse estado em que a gente vai definir um gás, princípio definir o conceito em que esse gás ele vai apresentar volume, pressão, temperatura e a análise das massas, tá? Quando a gente pensa na questão da pressão de um gás, a primeira experiência que a gente tem definida a respeito disso, Robertão, me bota na tela aí, Robertão, foi com o evangelista Torricelli. O que foi que ele fez? Ele percebeu que a coluna de mercúrio, quando alterada a pressão atmosférica, ela sofria uma alteração. E aí você que está aí deve estar pensando, ah, Paulinho, mas o que é que isso tem a ver comigo? Ô, Mequetrefe, presta atenção. O que ele percebeu é que a pressão atmosférica, ela interage fazendo com que os líquidos mudem o seu deslocamento. Então foi a partir dessa experiência de Torricelli que ele definiu um valor para medir essa pressão atmosférica, ficando 760 milímetros de mercúrio. E aí você deve estar pensando, isso serve o quê na minha vida? Ô, Mequetrefe, para com isso, Mequetrefe, deixa de ser assim. Ó, eu vou te dizer, sabe quando você vai aferir sua pressão e que um médico diz, você está com 12/8, tu sabe o que significa isso? Olha aí, Mequetrefe, tá vendo? Você tem que estudar física para poder entender. Quando ele fala 12/8, ele está falando da pressão em milímetro de mercúrio, porque na verdade o termo correto seria 120 milímetros de mercúrio por 80 milímetros de mercúrio. Que isso está associado ao próprio ritmo cardíaco da sístole e diástole, bombeando o coração, necessitando que ele empurre o sangue rico em esse gás oxigênio, que é o sangue arterial, e trazendo esse sangue venoso rico em gás carbônico, para que na própria respiração nós venhamos a expelir esse gás carbônico do nosso corpo. Muito bem, então sabendo que o gás ele tem a pressão, essa pressão ela pode ser medida, deixa eu só voltar aqui rapidinho, nas seguintes unidades. Preste atenção que eu vou voltar só um pouquinho para que você lembre disso. Quando a gente fala de pressão, essa unidade de pressão ela pode ser medida em Newton por metro quadrado e essa expressão Newton por metro quadrado passará a ser chamada de Pascal. E você também tem outras unidades como o ATM, tá? E cada uma dessas unidades, elas têm um fator de conversão. Por exemplo, um ATM, ele tem um valor correspondente a 10 elevado à quinta Pascal, com 760 milímetros de mercúrio. Essas são as pressões que estão a nível do mar, tá certo? Sofreu uma alteração, muda-se isso daí, belezinha? Muito bem, então, passando da experiência de Torricelli, que foi o primeiro a definir com uma certa precisão a questão da pressão do ar, nós vamos agora falar de uma característica que a gente já viu na aula passada, que é a temperatura. Lembrando que os gases, eles vão ter uma peculiaridade e que a temperatura obrigatoriamente tem que estar na unidade de Kelvin. Aí eu já sei, ô Mequetrefe, eu já te conheço, tu deve estar aí dizendo, Paulinho, por que deve estar em Kelvin? Por um motivo muito simples, Mequetrefe. Lembre-se que a temperatura em graus Celsius, ela tem o seu fator limite, o 0 graus, e esse 0 ele pode diminuir ficando com valores o quê? Negativos. Lord Kelvin percebeu que a nível de cálculo, quando essa temperatura está negativa, esses valores eles dão imprecisão no valor experimental com o valor algébrico. E foi aí que ele teve a ideia de que, ora, pois, vamos deixar então com temperaturas positivas. E é daí que você tem o gás indo para a unidade de Kelvin, onde o que corresponde ao nosso 0 para a unidade Kelvin, 273 Kelvin. E aí, à medida que você vai no Celsius ficando negativo, o Kelvin vai ficando valores ainda positivos, podendo chegar no chamado 0 graus Kelvin. Muito bem.
Então, a gente já falou de pressão. O volume de um gás é o recipiente onde ele ocupa. É importante você entender que o volume ele pode ser dado de duas maneiras. Ele pode ser expresso pela quantidade de gás que você está colocando no sistema, ou ele pode ser expresso pelo recipiente. E aí você tem que dar uma revisada nas formas geométricas, como cilindro, como esferas, como cubos, que podem ser recipientes onde são armazenados esses gases. Então, a temperatura, vamos lá revisar, ela pode ser unidades Celsius, Fahrenheit e Kelvin, mas como o Lord Kelvin já trabalhou, ele definiu essa temperatura em Kelvin, presta atenção, em homenagem ao próprio nome. Ah, moleque, o cara é garoto esperto, ficou perpetuado para a história. Lembre-se que a conversão do Celsius para Kelvin, basta você acrescentar 273. Ô, Robertão, joga para mim, Robertão, bota a tela toda para mim. Ô, Mequetrefe, presta atenção, se tu não converter de Celsius para Kelvin, tu perdeu a questão. Te digo logo para tu ficar atento nas paradas de sucesso, belezinha? Robertão, joga na tela, Robertão, porque agora a gente vai falar dessas variáveis do estado, muito importante, que é a matéria de um gás. Quando a gente fala da matéria, da massa de um gás, a gente vai trazer um conceito químico muito importante, que é o conceito de mol. Robertão, me joga na tela aí, Robertão. Ô, Mequetrefe, deixa eu te perguntar, tu sabe o que é mol? Não sabe, não. Deixa eu te explicar de uma maneira muito didática o conceito de mol. Eu queria agora que você olhasse ao redor da sua casa. Eu queria que você agora olhasse a sua geladeira. Olha a tua geladeira. Olha o tamanho, olha a massa, olha o quanto que ela ocupa no espaço da sua cozinha. Agora imagine 3 geladeiras dessas. Você consegue imaginar uma do lado da outra? Maravilha. Agora eu queria que você imaginasse deixa eu pegar algo bem pequenininho, um lápis. Pois é, imagine um lápis na sua mão e agora você vai pegar 3 lápis. Aí eu te pergunto, quando a gente compara quantidades geladeiras e lápis, perceba que nós estamos falando da mesma quantidade, 3. Mas é óbvio que você vai dizer, ah, mas a geladeira é maior. Pois bem, você entendeu o que é o mol. O mol, ele está associado à massa que uma substância tem pela a quantidade de moléculas necessárias para que essa massa seja produzida. Você compreende? Lembre-se que toda matéria é feita de átomos e esse átomo, ele junto formam moléculas. Então essa cadeia molecular, ela vai passar uma massa molecular. Vou te dar um exemplo. Quando a gente pensa na massa molecular da água, a estrutura dela é o H2O. Então tanto o H, que é o hidrogênio, quanto o oxigênio, ele tem uma massa. Então a massa molecular é a massa dessa estrutura. Eu posso colocar uma quantidade maior. Então, essa proporção entre a massa que eu ponho e a massa molecular é o que chamamos de mol. É por isso que nessa imagem, Robertão, joga na tela, Robertão. É por isso que nessa imagem você percebe que eu coloquei aí 3 objetos que são de tamanhos diferentes, porém todos têm uma dúzia. Então, observe que eles estão ocupando espaço diferente, mas têm a mesma quantidade. Então, quando a gente fala de mol, nós estamos falando exatamente dessa relação da massa da substância pela massa molecular. E aí você pode perceber que cada substância tem as suas moléculas com tamanhos diferentes, por isso que você vai ter massas moleculares diferentes. E aí o número de mols é essa massa dividida pela massa molecular, estando com a unidade em mols. Belezinha? Belezinha? Entendeu tranquilo o que significa número de mols? Então, dando sequência, a gente vai falar agora da característica que esse gás vai ter, que é quando a gente trabalha ele de uma forma ideal. Existe o gás real, que é o gás que está no nosso cotidiano, e o gás ideal. Esse gás ideal é um gás fictício, porque ele vai possuir baixa densidade, ele encontra-se acima da temperatura crítica, por ter moléculas que se desenvolvem, que se movem desordenadamente, distante uma das outras, e porque eventualmente elas não vão colidir entre si, mas vão colidir com as paredes do recipiente. E essa colisão com as paredes é que vai gerar a pressão. E dessa maneira a gente vai ter uma característica chamada de CNTP. A CNTP são as condições normais de temperatura e pressão, onde ele estabelece que nessa característica a temperatura tem que estar a 0 graus Celsius, 273 Kelvin, o volume para 1 mol ele vale 22,4 litros
e a pressão em Pascal de 1 atm. Belezinha? Então, nós temos aí a questão da colisão das moléculas gerando a pressão e vamos ter os conceitos das transformações, porque qual é a ideia? Um gás, ele vai ser transferido, ele pode ser transferido de um recipiente para o outro. E esse processo de transferência, ele pode fazer com que certas características permaneçam constantes. Então, dessa maneira, nós vamos ter os processos de transformações e que vão ter o nome ISO. ISO quer dizer igual. Então, na transformação isotérmica, ISO é igual, térmica, temperatura. Ele está falando que as temperaturas são iguais, conhecida como lei de Boyle. E o que é importante você, fera, saber que essa relação, o produto da pressão e o volume, eles são constantes. Isso faz com que a pressão seja inversamente proporcional ao volume. Paulinho, isso quer dizer o quê? Que quando a pressão aumenta, o volume diminui e vice-versa. Se você está com dúvida, lembra quando você pegava uma seringa e que você pressionava ela? Você conseguia fazer com que aquela borrachinha chegasse até o final? Com certeza não. Por quê? Porque à medida que você diminuía o volume, aumentava a pressão. Mas aí quando você deixava de fazer força, você percebia que o gás ele voltava. E isso voltava por qual motivo? Pelo fato da pressão agora diminuir, aumentando o volume. Então, é importante também que na transformação isotérmica, você lembre dessa relação que pressão e volume são inversamente proporcionais. Quando a gente trabalha uma transformação isotérmica, ela pode ser representada por meio de um gráfico. E o nome desse gráfico, anote aí, é chamado de isoterma. A isoterma é um gráfico em que você tem um acentuamento de uma curva e que esse acentuamento, enquanto o objeto estiver se deslocando nele, ele vai estar com a mesma temperatura, belezinha? Bom, saindo da transformação isotérmica, a gente vai para a transformação isobárica. E bárico vem de pressão. Iso é igual, então, pressão com o mesmo valor, ou seja, quando você vai fazer a transferência de um gás para o outro, a pressão desse gás vai permanecer constante. E aí você tem na transformação isobárica a chamada lei de Gay-Lussac, onde você tem o volume sendo diretamente proporcional à temperatura. Isso fazendo com que quando haja o aumento do volume, a temperatura aumenta também. E aí, nessa transformação isobárica, você tem a relação do volume dividido pela temperatura, fazendo com que esse valor seja constante. Então, lembre-se, na transformação isobárica, o volume do recipiente, ele aumenta quando ele vai aumentar a temperatura. E aí você deve estar dizendo, Paulinho, você falou que tem 3 características, pressão, temperatura e volume. Você já falou da temperatura e da pressão. Tá faltando quem? Quem? A transformação isovolumétrica, ou também chamada de isocórica ou isométrica. Nessa transformação você já entendeu, né? O volume é constante e o que vai acontecer é que a pressão, ela agora será diretamente proporcional à temperatura. Quando a temperatura aumenta, aumenta-se a pressão. Eu queria te fazer uma pergunta, Mequetrefe. Você já percebeu que quando você usa um desodorante, que você utiliza, quanto mais você aperta, mais geladinho ele fica? Eu tenho certeza que sim, você já deve ter percebido isso. Robertão, joga para mim, eu vou te explicar. E essa explicação está relacionada com as transformações. Pois bem, pessoal, quando você tem o spray, nesse momento é importante você entender que o volume, ele não se altera. O que vai acontecer, a pressão ela não se altera. Dentro desse recipiente, a pressão permanece a mesma. O que vai acontecer é que à medida que você expele o volume, você está retirando o volume do recipiente. Lembre-se, na transformação isobárica, que a pressão não muda, o que vai acontecer é que se eu reduzo o volume, eu reduzo a temperatura. Por isso que o spray ele vai reduzir. Mas você já deve ter percebido, se você conhecer alguém que tem um carro, que tenha gás natural, quando ele vai abastecer o carro, se você pôr a mão no cilindro, agora ele vai esquentar. Por qual motivo? Porque agora você está adentrando o gás dentro do cilindro e o aumento do volume aumenta quem? Aumenta a temperatura. Para a gente finalizar essa nossa aula,
aula, a gente precisa falar de uma última equação, a equação de Clapeyron, que nessa equação ele percebeu que essa relação da pressão, volume e temperatura, ela vai sempre ter um valor constante. O impressionante é que ele conseguiu identificar que dentro dessa relação, ela ainda estava associada a uma constante universal dos gases, que pode ter o valor de 0,082 atm litros mol Kelvin, ou podendo ser usada na unidade de 8,3 aproximadamente Joule Kelvin. Lembrando que quando a gente fala de Joule, a unidade da pressão agora deixa de ser o atm, passa a ser o pascal, e o litro e o volume deixa de ser em litro, coisa da expressão anterior, e passa a ser metro cúbico. O que ele percebeu é que quando se mudava o gás, a característica da molécula, que era o número de mol, aparecia nessa proporção. Ou seja, mesmo gases diferentes, eles mantinham a mesma proporção exatamente pela constante da universal dos gases e esse número de mol, ficando assim a equação de Clapeyron como PV-nRT. E aí você vai lembrar de quem? Deste que vos fala. Paulinho Vieira não rejeita trabalho. Pois é, estou aqui trabalhando para você, meu mequetrefe, para que você passe na universidade. Então, nas equações de estudo dos gases, nós vamos predominar dois tipos de equação. O PV sobre T igual ao PV sobre T, Paulinho Vieira, trabalhador. Moleque! Por que isso? Porque quando nas questões ela não falar do número de mols, essa é a equação que você vai usar. Mas se na equação ela vier falando que existe massa molecular, que existe mol, você vai fazer essa conversão. Vamos fazer um exercício rapidão para vocês entenderem. Ele diz que um cilindro reto contendo um gás a uma temperatura de 300 é vedado por um êmbolo pesado que pode deslizar livremente. O volume ocupado pelo gás é V0. E essa pressão exercida sobre ele, pelo peso do êmbolo e da coluna do ar acima dele é igual a 12 Newton por centímetro cúbico. Quando a temperatura passa para 350 Kelvin, o gás expande-se e seu volume aumenta. E para que ele volte ao seu valor original, V0, mantendo a temperatura de 350 kelvins, aplique-se sobre o êmbolo uma força adicional F vertical, como ilustra a figura. Calcule a pressão do gás na situação final, isto é, quando a temperatura de 350 ocupa o volume V0. Olha, nessa questão é importante você entender que existem dois processos durante o desenvolvimento. No primeiro momento, em que existe o aumento da temperatura, a pressão ali permaneceu constante. Então, a pressão inicial de 12 atm, ela permaneceu constante, caracterizando uma transformação isobárica. Dessa maneira, a gente vai relacionar o volume dividido pela temperatura. Inicialmente, você tinha um volume que não foi expresso, mas a temperatura era de 300. Quando ele passa para a temperatura de 350, a gente encontra uma relação desse volume final do aquecimento, que é 7V0 sobre 6. O que vai acontecer agora é que uma força vai ser exercida para reduzir esse volume ao volume V0. E ele deixa claro que com a temperatura constante. Opa! Temperatura constante, transformação isotérmica. Dessa maneira, a gente volta a aplicar a equação. Note que ele não falou de número de mols, por isso que a gente está utilizando a equação PVT. Como a temperatura é constante, ficou Paulinho Vieira. Moleque! Lembre-se que como a pressão permaneceu constante, ela ainda é 12 inicialmente, e o volume do gás expandido é aquele valor que você obteve, 7V0 sobre 6. Já no final, essa pressão P, que é o que ele quer, faz com que o volume fique V0, voltando ao tamanho inicial. Veja que quando você simplifica os V0s, você cancela os V0s, simplificando 12 e o 6, você vai ter como resultado final desse processo o valor de 14 newtons. E para a gente finalizar nossa aula de hoje, eu quero fazer essa última questão com vocês, porque ele fala de um gráfico que sempre cai nos vestibulares. Note que ele quer saber a relação da temperatura. Perceba que de A para B, a pressão de A e de B foi constante, então ele tem uma transformação isobárica. Nesse caso, o volume, ele quando cresce, note que o volume de B é maior do que o de A. Se houve o aumento do volume, houve o que? O aumento da temperatura. Então a temperatura de B é maior do que a temperatura de A. Note que de B para C você tem uma isotérmia. Robertão, me bota nessa tela aí, Robertão. Você tem uma isotérmia. Divide aí, Robertão.
Robertão, essa tela comigo, ele tem uma isoterma, de maneira que a temperatura é constante. Então, a temperatura de B é igual a de C. E note que de C para D, o volume de C e D não mudou. Dessa maneira, você tem uma transformação isobárica. E na transformação isobárica, lembre-se, a pressão e a temperatura, elas são diretamente proporcionais. Veja que houve uma redução da pressão, então houve uma redução da temperatura. Então, qual é a alternativa que vai dizer que a temperatura de C é maior do que a de D? Letra C de cachorrão. Robertão, joga para mim, Robertão. Então, gente, com isso nós finalizamos a nossa aula de hoje. Lembrando que hoje estudamos o estudo dos gases. Nesses gases, a gente viu que o gás a ser estudado é o gás ideal, aquele que as moléculas se afastam, aquele que as moléculas não colidem entre si, que colidem com as paredes, gerando pressão. E que esse gás vai ter características como pressão, volume e temperatura, e que cada uma dessas características mantidas constantes faz o tipo de transformação. Isotérmica com temperatura constante, isobárica com pressão constante, isovolumétrica com volume constante. Dessa maneira, eu quero que você revise mais uma vez essa aula, caso você tenha alguma dúvida. E se você quer perguntar alguma coisa, vai lá no meu Instagram, @PauloVieiraHipnose. Lembrando que hipnose é com H, tá, Mequetrefe? Eu aguardo você lá no meu Instagram para que a gente possa conversar e eu possa tirar suas dúvidas. Então, finalizamos nossa aula de hoje e até logo mais. Tchau, tchau!